Agora, a gente vai estar vendo uma das partes mais importantes e que o povo mais erra por desatenção, que vai ser a classificação do tipo de cadeia. Então, aqui a gente vai aprender a classificar a cadeia carbônica. Então, vai ter uma decoreba. Então, tome muito cuidado para não confundir. A gente vai poder fazer várias classificações, tipo a cadeia aberta, a cadeia fechada, ela é normal, ramificada. E a gente vai ter que aprender a fazer isso porque é muito importante. O Enem adora colocar uns compostos lá para a gente fazer essa classificação. Ou dizer a classificação e mandar a gente botar a imagem lá do composto. Então vamos ver. O primeiro tipo de classificação do tipo de cadeia é se ela é aberta ou fechada. Então isso aqui é bem simples, é bem visual. Ela é aberta aqui, ó. Os carbonos não estão formando uma estrutura fechada assim, por exemplo, um quadrado, um retângulo, um triângulo ou assim, ó. Então tipo assim, se tiver aberto, é cadeia aberta. Se tiver fechada, cadeia fechada. Então é bem simples isso. É só ver o formato da estrutura, ó. Se formar alguma estrutura fechada, cadeia fechada. Simples. Beleza? Agora aqui, cadeia normal ou cadeia ramificada? A cadeia ramificada vai ser quando surgir um carbono terciário. Então, o que acontece? Quando for um carbono terciário, eita, que letra feia. Um carbono terciário, a gente vai estar dando de conta com uma cadeia ramificada. Porque perceba, aqui é uma cadeia normal, não tem ramificação. Então, normal estar para ramificada. Se não for ramificada, ela é normal. Então, bora ver aqui, ó. Esse carbono aqui, ele é um carbono terciário. Então, ele está fazendo ligação com três carbonos. Então, isso a gente vai chamar de cadeia ramificada. Depois, a gente vai entender o que é cadeia principal e o que é e ramificação. Mas, resumindo, a cadeia principal, ela vai atender algumas características. Tipo, é a cadeia que vai ter a função orgânica, a gente vai ver. É a cadeia que tem insaturação, que é uma ligação dupla ou tripla, vai ser a cadeia que tiver o maior número de carbonos. Aí a gente vai analisar a cadeia principal e a ramificação para decidir isso. Mas a gente ainda vai ver isso depois, quando for estudar a parte de hidrocarbonetos, melhor. Aí o que acontece? Sempre que você vê um carbono terciário, isso é uma cadeia ramificada. Tome muito cuidado quando você vê isso aqui, ó. Porque o que acontece? Às vezes o povo vê isso e vai pensar, ah, isso aqui é uma cadeia ramificada. Porque isso aqui saindo, aí parece um ramo. Realmente parece um ramo. Mas a ramificação vai ser de acordo com o carbono. Isso aqui é uma hidroxila, não é um carbono. Então isso aqui não é uma cadeia ramificada. Porque esse carbono aqui, ele vai ser secundário. Porque esse carbono aqui, ele faz quatro ligações, como todos. Então aqui tem um hidrogênio. Mas com carbono ele faz apenas duas. Então, um carbono secundário e, portanto, uma cadeia normal. Para ser uma cadeia ramificada, tem que ser uma ramificação de carbono. Então, se fosse assim, um carbono aqui, aí sim era uma cadeia ramificada. E aqui era a cadeia principal e aqui a ramificação, beleza? Então, a gente podia fazer assim. Mas lembre-se, é ramificada, tem que ter um carbono terciário no mínimo. Ou terciário ou quaternário. Aí a cadeia saturada ou cadeia insaturada. Quando a gente vai falando de cadeia saturada, é uma cadeia que não tem ligação dupla ou simples. Não tem ligação dupla ou tripla, quer dizer, entre entre carbonos, beleza? Tem que lembrar que vai ser entre carbonos, isso é essencial. Por quê? Às vezes você vai olhar aqui, ó. Ah, não tem insaturação, não tem ligação tripla nem dupla. Então, cadeia saturada, perfeito. Aí a pessoa veste de baixo, aí vai ver uma insaturação, né? Que vai ser aqui a dupla com O. Então, esse carbono está fazendo ligação dupla com oxigênio. Aí o povo vai ver isso e vai dizer, então a cadeia é insaturada porque tem uma dupla. Não, tá errado. Por quê? Aqui a dupla é entre um carbono e um oxigênio. Então a cadeia vai ser saturada. Não tem ligação dupla ou tripla entre carbonos. Então isso aqui é uma cadeia saturada, mesmo tendo uma ligação dupla. Porque a ligação dupla tem que ser entre carbonos. Então, ó, perceba aqui, ó. Aqui tem uma ligação dupla entre dois carbonos. Então a cadeia aqui é insaturada. A ligação tripla entre dois carbonos. Então, aqui vai ser uma cadeia insaturada. Beleza? E a outra vai ser homogênea ou heterogênea.
Então, o que acontece? A cadeia heterogênea, vamos essa palavra heterogênea, é quando tiver um heteroátomo. O que é um heteroátomo? É um átomo que vai ser diferente de carbono e hidrogênio. Então, se tiver um flúor, um cloro, um oxigênio, um nitrogênio, é diferente de carbono e hidrogênio. Então, é um heteroátomo. É quando tiver um heteroátomo entre, entre carbonos. Tome cuidado, tem que ser entre carbonos. Então perceba, aqui eu vou ter um oxigênio entre dois carbonos. Então isso é um heteroátomo, porque é diferente de carbono e hidrogênio, e está entre dois carbonos, uma cadeia heterogênea. Agora você vê esse nitrogênio aqui, ó, está entre dois carbonos. É um heteroátomo entre dois carbonos, então cadeia heterogênea. Porque tem gente que vai ver assim, ó, vai ver um oxigênio aqui. Aí vê esse oxigênio é um heteroátomo, é cadeia heterogênea. Pronto. Aí acerta. Mentira, errou. Por quê? Aqui é um heteroátomo, realmente, porque é diferente de hidrogênio e carbono. Mas esse heteroátomo, ele não está entre carbonos. Então a gente não pode dizer que essa cadeia é heterogênea. É uma cadeia homogênea com heteroátomo. Então tome cuidado. O heteroátomo, repetindo, heteroátomo, átomo diferente de carbono e hidrogênio. Cadeia heterogênea é quando tem um heteroátomo entre carbonos. Se tiver um heteroátomo e não tiver entre dois carbonos, aí a cadeia é homogênea, beleza? Então, vamos fazer um teste. Vamos fazer uma classificação aqui. Vamos ver. Essa cadeia aqui, ela vai ser aberta ou cíclica? Ou fechada? Ela vai ser uma cadeia aberta. Então, primeira coisa, cadeia aberta. É uma cadeia homogênea ou heterogênea? Homogênea, porque não vai ter heteroátomo entre carbonos. É uma cadeia insaturada ou saturada? Saturada, porque vai ser apenas ligações simples entre carbonos. Beleza? É uma cadeia normal ou ramificada? Normal, porque não tem carbono terciário. Ó, aqui é carbono, pelo menos aqui assumindo que são hidrogênios, né? Então aqui é primário, secundário, secundário, primário. Então, essa é a classificação. Veja que a gente faz as quatro classificações em conjunto. Agora, bora ver essa aqui. É uma cadeia aberta ou fechada? Cadeia aberta, porque não estou fechando a estrutura. É uma cadeia homogênea ou heterogênea? Perceba, tem um enxofre. É um heteroátomo. Está entre carbonos? Tá. Então, é uma cadeia heterogênea. É uma cadeia saturada ou insaturada? Saturada, porque não tem ligação dupla nem tripla entre carbonos. Então, é uma cadeia saturada. É uma cadeia ramificada ou normal? É uma cadeia do tipo ramificada, porque apesar de não ter um carbono terciário, isso aqui não é um hidrocarboneto. Porque hidrocarboneto só vai ter carbono e hidrogênio. Aí, como nesse caso ele tem uma função, aí vai dizer que é ramificado, ó. Porque vai ter indo assim, ó, vai ter indo assim e vai ter um outro para cá. Então, acho que a gente pode ver uma ramificação do carbono. Então, aqui vai ser uma cadeia aberta, heterogênea, saturada e ramificada. Beleza? Aqui foi a mesma aqui. Então, vou fazer uma classificação desse aqui de baixo. É uma cadeia fechada, que a gente tá vendo. Tá formando aqui, ó, um feixe entre eles. É uma cadeia heterogênea, porque a gente vai encontrar um heteroátomo, que vai ser o oxigênio, já que vai ser diferente de carbono, hidrogênio, e vai ser uma cadeia insaturada, porque nesse caso tem uma ligação dupla, mas a ligação dupla que é entre carbonos. Então vai ser insaturada. E vai ser uma cadeia do tipo normal também, já que não tem ramificação. Aqui eu botei errado, então eu vou criar um para vocês. Eu vou querer que vocês analisem isso e classifiquem. Isso aqui vai ser uma cadeia o quê? Primeira coisa, aberta. Segunda coisa, vai ser homogênea ou heterogênea? Homogênea. Eu posso ter um heteroátomo, mas ele não está entre carbonos. Então, é uma cadeia do tipo homogênea, porque esse heteroátomo não está entre carbonos. É uma cadeia saturada ou insaturada? Aí você vai dizer insaturada, né? Porque viu a dupla? Não, é saturada. Porque a dupla que tem aí, ela não vai ser pontos, beleza? E vai ser do tipo normal, já que não tem ramificação, beleza? Então, teoricamente, seria a classificação.
Então, a gente já viu aqui a classificação geral. E uma outra coisa que eu quero adicionar para vocês são os compostos aromáticos. O que são compostos aromáticos? Vão ser compostos cíclicos que vão ter alternância nas ligações entre simples e duplas. Ou seja, vão ter ligações conjugadas. O que são ligações conjugadas? É quando você alterna, ó, aqui tem um carbono ligado com esse com uma ligação simples, e esse carbono está ligado com outro carbono com uma ligação dupla. Então fica como simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Então isso aqui a gente vai chamar de anel aromático, anel benzênico, porque esse aqui é o anel benzênico que é o mais simples, que ele vai ter o quê? Uma alternância entre simples e duplas. Então todo composto que tiver alternância entre dupla e simples, a gente chama de composto aromático. Aí, nesse caso, que só tem esses 6 carbonos alternando, a gente chama de anel benzênico, beleza? Aí, a forma que eu posso escrever isso, eu posso escrever dessa forma aqui. Que eu posso, antes de escrever os hidrogênios, os carbonos e a ligação toda, eu posso escrever assim, para indicar que eu vou ter uma dupla simples dupla, ou eu posso escrever aqui, que vai ser um círculozinho. Por quê? A gente depois vai ver que vai ter um fenômeno chamado de ressonância. Então, quando essas duplas e simples, elas vão alternar de lugares. Então, uma hora você pode estar escrevendo um composto assim, só saiu meio bagunçado aqui, deixa eu escrever melhor aqui. Você pode escrever o composto dessa forma, que eu vou estar mostrando aqui, deixa eu duplicar. Ou seja, você pode escrever dupla aqui, simples, dupla. Ou você pode escrever dupla, simples, simples, dupla. Então você pode botar o composto ou assim ou assim. Ou seja, eu só puxei uma para frente e uma para trás, uma para frente e uma para trás. Então esse composto é igual a esse, porque na realidade não existe composto, existe esse composto. É o mesmo composto, só que eles ficam alternando. Uma hora tá aqui, uma hora tá aqui. Passou um segundo tá aqui, passou um segundo tá aqui. Então isso fica um ciclo, que é uma característica dos anéis aromáticos, da ligação conjugada, ou seja, a alternância entre dupla e simples. E o nome desse efeito a gente chama de ressonância. Então os elétrons eles vão ficar alternando entre essas ligações. Então por isso a gente escreve esse círculo, porque esse círculo está dizendo que o composto ele está alternando os elétrons dessa forma. Então saiba, anel aromático é isso, é quando tem ligação conjugada que alterna os elétrons entre si, que a gente vai chamar isso do fenômeno da ressonância. Isso aqui vai ajudar na condução de corrente elétrica. Então, quando você vê ligação conjugada, seja no anel aromático, que ele é fechado, né? Ou pode ser assim, ó. Isso aqui também é um exemplo de ligação conjugada, que vai estar alternando a ligação simples à ligação dupla. Isso causa a ressonância, que vai estar alternando. Então, quando causa ressonância, vai ter uma característica muito importante que vai ser a condução de corrente elétrica. Condução de corrente elétrica. Então, é muito importante saber isso. Então, são anéis aromáticos, beleza?